Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsen Hogo Goku Seiki Gokuzu Daitoku Zenshi. Namu Jinsen Imi Ojimiro Kukoho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentaram seu grande poder transcendental. Manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsen Hogoku Seiki Gokuzu Daitoku Zenshi. Namu Jinsen Imyo Jimiro Kugoho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico a ser celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Vamos nos concentrar e pedir tudo que precisarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo, irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Concentremos-nos. Assim é, assim será por direito divino. Seres livres, seres saudáveis, seres amorosos, seres bons, para toda a eternidade. Namastê.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu me dedico universalmente ao Honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Nambu Jinsei Iho Gogoku Seigi Gokuzu Daitoku Zenji. Nambu Jinsei Inmyoti Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados de seu grande poder transcendental, manifesta o poder imensurável, com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva Medicamente. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeitos generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. O flor do rei das constelações, o flor do rei das constelações, o flor do rei das constelações deve esconder os poderes transcendentais e proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Me dedico universalmente ao Honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Nambu Jinsei Iho Gogoku Seigi Gokuzu Daitoku Zenji. Nambu Jinsei Inmyoti Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores do sede central. Me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. As forças infinitas do amor, da verdade, da justiça estejam conosco por toda a eternidade. Senhor, libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Proteja em nosso lar, proteja em nossa família. Libertai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Libertai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Libertai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Libertai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão, da autorrealização esteja conosco por toda a eternidade. Vamos silenciar, fechar nossos olhos, nos ligar a Deus. Vamos ficar assim. Assim estaremos tranquilos e serenos, suavizados, abençoados e protegidos
tudo vem no momento certo. Assim é, assim será, que é o direito divino. Namastê. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado, Namo Jinsen Inho, Gogoku, Seiki, Kokuzu, Daitoku, Zenshi, Namo Jinsen In, Myoji, Miroku, Goho, Senkaku, Daitoku, Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentaram seu grande poder transcendental. Manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado, Namo Jinsen Inho, Gogoku, Seiki, Kokuzu, Daitoku, Zenshi, Namo Jinsen In, Myoji, Miroku, Goho, Senkaku, Daitoku, Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Concentre-se em Deus, a força infinita do universo. De olhos fechados, fique um tempo assim, sentindo seu ser, sentindo sua luz e entrando no estado de harmonia e felicidade. Namastê.
Renkyo. Me dedico universalmente ao Honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsen Ho Gogoku Seigi Koku Zu Daitoku Senshi. Namo Jinsen Imiro Jimiroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. 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 Namo Myo Renkyo. Namo Myo Renkyo. Sutta do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental da Nyorai, os Budas inspiradores do mundo fundamental de seu grande poder transcendental. Manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutta do Lótus, capítulo 23, íntimos relatos pousados reimediatamente. A flor do rei da constelação, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a prática do estudo pode salvar com perfeição. Todos os seres viventes, a prática do estudo pode libertar com perfeição. Todos os seres viventes, o sofrimento, a prática do estudo pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. Deve contra os poderes transcendentais proteger o estudo, porque a prática desse estudo representa um excelente remédio para as males das pessoas no mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse estudo, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse estudo, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse estudo, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Me dedico universalmente a Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsen Hogoku Seigi Koku Zu Daitoku Zenshi. Namo Jinsen Imyo Jimiroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico a seres celestiais protetores do sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myo Renkyo, 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 Namo Myo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por toda a eternidade. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que a força do amor, da harmonia, do perdão, da justiça esteja conosco por toda a eternidade. Deus, força infinita do amor, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Abre nossos caminhos, abre nossos caminhos, abre nossos caminhos, abre nossos caminhos. Liberta-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, eternamente. Feche seus olhos, concentre-se no ser que você deposita a fé e ore, 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 ore. Assim todos nós nos libertaremos. Namastê. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Sutta do Lótus,
Capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, 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 a flor do rei das constelações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações,
A prática desse estudo pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse estudo. Por quê? Porque a prática desse estudo representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre, eternamente iluminado, Namo Jinsen Hogoku, Seigi Kokuzu Daitoku Zenshi, Namo Jinsen Inyo Jimiroku Goho, Senkaku Daitoku, Zenio. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central, eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão, eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia, eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda, eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia, protetores da família Souza e Garcia, protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Vamos nesse instante nos concentrar, pedir que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus nos ilumine. Vamos nos concentrar nesse instante na força magnânima de Deus, das forças infinitas do bem, para que nossos caminhos estejam abertos na luz, no amor, na verdade, na justiça e na paz. Namastê.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deve-se conter os poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsei Inho Gokoku Seigi Kokuzu Daitoku Zenshi. Namu Jinsei In Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Souza e Garcia, Souza e Garcia, Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Feche seus olhos, concentre-se e dedique-se profundamente à meditação. Namastê. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Capítulo 21, Sutra dos Lótus. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deve-se conter os poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre.
Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, 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 Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsei Ho Gokoku Seiki Kokuzu Daitoku Zenshi. Namo Jinsei Inmyo Jimiro Kugoho Senkaku Daitoku Zenmyo. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores 17 central. Me dedico aos seres celestiais, protetores da 26ª divisão. Me dedico aos seres celestiais, protetores da divisão Maia. Me dedico aos seres celestiais, protetores da subdivisão Lacerda. Me dedico aos seres celestiais, protetores da família Souza Garcia, Souza Garcia, Souza Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, 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 Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos bozados, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsei Inho Gokoku Seiki Kokuzu Daitoku Zenshi. Namo Jinsei Inmyo Jimiro Kugoho Senkaku Daitoku Zenmyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Vamos, nesse momento, sentir a luz de Deus em nós, a força magnânima, infinita e vibrante, cósmica, que venha para nós, que venha para todos os que nos auxiliam,
que venha para toda a nossa família, que venha para toda a nossa ancestralidade e para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente, que a luz de Cristo, que Jesus, Krishna e Buda, que os nossos anjos, que as egrégoras cósmicas infinitas estejam protegendo a este lar e a toda a família. Assim é, assim será, por direito divino. Faça essa sutra, ouça essa sutra, coloque essa sutra no ambiente, vai se sentir muito bem. Namastê. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Namo Myoho Renge Kyo. Eu me integro ao sutra do maravilhoso ensinamento. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Deus de luz, de verdade, de amor, ajuda-nos e protege-nos. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos, Bozatos, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsei Inho Gogoku Seiki Kokuzu Daitoku Wenshi. Namo Jinsei Inmyo Jimiroku Goho Senkaku Daitoku Zenio. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. As forças infinitas do bem, do amor e da verdade estejam conosco, libertando-nos, protegendo-nos. Que as forças infinitas do bem, da paz, do amor, da verdade, da saúde e da alegria estejam conosco, nos libertando e afastando de nossas vidas todo mal. Que as forças infinitas do bem, da paz, da saúde e do amor estejam conosco por toda a eternidade. Jesus, Krishna, Buda, auxiliai-nos. Jesus, Krishna, Buda, auxiliai-nos. Jesus, Krishna, Buda, auxiliai-nos, protegei-nos, iluminai-nos, a todos nós, a toda a nossa família, a toda a nossa ancestralidade, a todos os seres da terra e fora dela. Amém.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lotus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com objetivos de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lotus, capítulo 23. Antigos relatos sobre os atos rei do medicamento. Ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeitamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu me dedico universalmente, perfeito Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado, Namu Jinsen Inho, Go Go Ku, Seigi, Koku Zu, Daitoku, Zenshin, Namu Jinsei In Myoji, Miroku, Goho, Senkaku, Daitoku, Zenio. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central, eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão, eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia, eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda, eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia, Souza e Garcia, Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Vamos fechar os olhos, nos concentrar no divino poder de Cristo, de Jesus, de Krishna, de Buda. Vamos sentir a força do amor vindo para nós, enriquecendo todas as nossas células, protegendo todos os órgãos de todos os corpos, protegendo todas as glândulas de todos os corpos, iluminando-nos, libertando-nos de toda tensão. Vamos sentir a força de Deus em nós, em Jesus, em Krishna, em toda a nossa família, em toda a nossa ancestralidade, em todos os seres da terra e fora dela. Amém. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lotus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com objetivos de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lotus, capítulo 23. Antigos relatos sobre os atos rei do medicamento. Ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeitamente todos os seres viventes,
proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Que a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me dedico universalmente, perfeito Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsei Inho, Go Go Ku, Seigi, Koku Zu, Daitoku, Zenjin. Namo Jinsei In Myoji, Miroku, Goho, Senkaku, Daitoku, Zenio. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia, Souza e Garcia, Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Vamos fechar os olhos, nos concentrar no divino poder de Cristo, de Jesus, de Krishna, de Buda. Vamos sentir a força